Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje, irmãos, eu quero trazer aqui uma mensagem poderosa. Sabe, eu sinto um carinho tão grande por vocês, irmãos. Vocês não têm noção disso. É como se a gente fosse da mesma família, literalmente, sabe? E hoje eu estava aqui orando, pedindo a Deus, porque eu sempre faço uma oração antes de gravar o vídeo e o Espírito Santo colocou esse amor, sabe? E eu comecei aqui a me lembrar de quantas vezes eu desejei ter alguém do meu lado para me aconselhar, alguém para compartilhar comigo das vitórias, das derrotas, e eu comecei a agradecer a Deus, porque nessa oração da manhã, na oração da noite, é o momento em que a gente tem para abrir o coração, sabe? E eu consigo abrir o meu coração aqui para vocês, mesmo sem conhecê-los pessoalmente. É um amor tão forte que só pode ser gerado pelo próprio Deus. E da mesma forma eu quero que você tenha esse mesmo sentimento, sabe? Que você se sinta em casa. À medida que eu falar com você, que você sinta a presença do Espírito Santo. Olha, irmãos, Deus conhece o meu coração. Ele sabe que o meu único desejo é que você cresça na intimidade com Ele. É que você cresça espiritualmente. Irmãos, eu confesso, eu poderia ter uma outra atitude, uma atitude egoísta ou manipuladora, mas eu sei que isso não agradaria o coração de Deus. Então, eu agradeço ao Senhor porque aqui eu posso falar com vocês com liberdade, sabe? Eu posso expor meus sentimentos, eu posso falar das dificuldades, mas eu também posso falar para você dar a volta por cima. Porque assim como eu venci, assim como Jesus tem me capacitado a cada dia, Ele vai te capacitar também, tá certo? Você não chegou aqui por acaso, você não tem acompanhado as orações porque, sei lá, foi uma escolha sua apenas. Não, Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas dizendo: pastor, eu escuto o Senhor todo dia lá em casa. O meu marido escuta junto. Os meus filhos às vezes não querem acompanhar, mas eles estão lá ouvindo, sabe? Eu fico tão feliz porque, olha, Deus tem feito uma obra linda, irmãos. Eu poderia passar horas, dias e dias agradecendo ao Senhor. Quantos de vocês agora estão com depressão, estão com dívidas, estão atribulados na alma por causa de algum problema, briga familiar ou até mesmo por causa de um vazio existencial? E eu fico tão feliz porque aqui você pode ouvir de Jesus. Jesus é o único que pode solucionar o seu problema, tá bom? Não acredite no que o homem diz, creia no que sai da boca de Deus, porque tudo que sai da boca de Deus não volta vazia, amém? A palavra não volta vazia, e é por isso que eu sempre oro antes, porque eu quero que a mensagem que eu trouxer para você vai ser aquilo que Deus quer falar com você. Então, fique comigo até o final hoje, porque a mensagem está maravilhosa. É uma mensagem de conforto e é uma mensagem também de desafio. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas antes de começar, só vou te pedir uma coisa. Se inscreva no meu canal, é muito rapidinho. Clica no botão inscrever-se, dá uma olhadinha aí no seu celular. Do lado vai aparecer um sininho. Clica no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você não vai perder os próximos vídeos que eu colocar. Todo dia à tarde, às 2h30, eu quero trazer um conteúdo relevante. Assuntos do dia a dia, fim dos tempos, batalha espiritual, coisas que têm acontecido aí na sua vida, no mundo, e você vai entender como tudo isso se encaixa nas profecias da Bíblia. Então venha participar comigo também nos vídeos da tarde, tá bom? Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Hebreus capítulo 4, o versículo 13. Diz assim, ó: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem devemos prestar contas. Amém? Irmãos, quando eu li essa passagem, eu confesso para vocês o seguinte: bate um medo no coração. Porque quando a Bíblia diz aqui, ó, que tudo está exposto diante de Deus, irmãos, na mesma hora a gente pensa assim: nossa, então quer dizer que Deus vê a sujeira do meu coração. Quer dizer que Deus vê as minhas intenções erradas, o pecado que eu venho lutando contra Ele. Quer dizer que Deus vê a minha desobediência, sabe? A maldade que às vezes está dentro de nós. Irmãos, isso é verdade, sim. Isso é verdade. Deus vê tudo, não tem como fugir dele. Mas você sabia que, através dessa passagem aqui, Deus quer que você tenha paz? Por incrível que pareça, irmãos, Deus quer que a gente sinta paz. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você lê um versículo,
quando você vê uma passagem da Bíblia, é importante você analisar o contexto, tá bom? Você não pode simplesmente pegar um versículo, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. E aí você começa a achar que você pode tudo. Você pode comprar uma Ferrari, uma mansão, porque Deus vai apoiar, Deus vai assinar embaixo. Na verdade, o contexto dessa passagem é que Paulo diz: eu posso passar por todo tipo de privação, provação, tentação. Eu posso sofrer de várias maneiras, mas o Senhor me fortalece, entendeu? É importante então você conhecer o contexto. É por isso que aqui no meu canal eu sempre procuro te ensinar a Bíblia de um jeito simples e fácil. E nesse contexto aqui de Hebreus capítulo 4, fala sobre o descanso que Deus prometeu ao povo de Israel e que Ele promete para nós também. E ele então diz que lá na época de Moisés, os hebreus, que estavam lá no deserto, eram mais de 2 milhões de pessoas, eles não conseguiram entrar no descanso de Deus. O que significa isso? Deus havia prometido para eles uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra onde as frutas eram enormes, tinha prosperidade de água, de alimento, tudo o que eles precisavam. Só que aquele povo não acreditou em Deus. Aquele povo duvidou da bondade de Deus, da misericórdia. Irmãos, Deus fez milagres extraordinários, na história da humanidade não se viu milagres como aquele. Irmãos, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus, à noite, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo, porque o deserto é um lugar muito frio. De dia, Deus mandava uma nuvem andar sobre as pessoas. E outra coisa, a roupa deles não envelheceu por 40 anos, irmãos. Dá para imaginar isso? Ninguém ficou doente no deserto por 40 anos. Imagine milhões de pessoas. Ou seja, o cuidado de Deus estava protegendo, guardando a vida daquelas pessoas todos os dias. Só que mesmo assim, eles eram rebeldes, eles blasfemavam contra Deus, eles colocavam Deus à prova. Irmãos, eram desobedientes e, para piorar, eles duvidaram. Quando eles estavam diante da terra prometida, Moisés enviou 12 homens para espiar a terra, para ver como é. E quando eles voltaram, 10 desses 12, eles disseram: não tem como, nós vamos morrer se a gente tentar entrar nessa terra, porque lá tem gigantes, lá existem muralhas, lá tudo é mais complicado e nós vamos morrer porque nós somos como gafanhotos diante daqueles homens. Mas irmãos, 2 daqueles homens, dos espias, Josué e Calebe, eles trouxeram um relatório totalmente diferente. Eles disseram: irmãos, não vamos acreditar nisso, nessa mentira. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus é fiel. Sabe, irmãos, e somente esses 2, eles entraram na terra prometida, juntamente com a próxima geração. Porque aquela geração primeira, ela não entrou. As pessoas duvidaram. E por isso, o escritor de Hebreus, no capítulo 4, ele está dizendo: não vamos ser incrédulos como essas pessoas. Não vamos ter o coração perverso, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que nós somos pó e por isso Ele se compadece de nós. Irmãos, quando Deus vê a sua desobediência, quando Ele vê que você muitas vezes é egoísta, você é avarento, ou você briga com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, Deus conhece isso. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer te condenar, por incrível que pareça. Deus não quer pesar a mão sobre você, Ele quer que você seja abençoado. Só que para isso você tem que abrir o seu coração, amém? Você não pode continuar rebelde e muito menos tentar se esconder de Deus, porque isso é impossível. Vamos ver o exemplo aqui na vida de Jonas. A Bíblia conta que Deus chamou Jonas, um profeta, para chegar numa cidade chamada Nínive e ele pregar contra aquela cidade. E era um aviso de alerta para aquele povo: se eles não se arrependessem, Deus derramaria fogo, Deus ia castigar aquela cidade, porque era um povo cruel. E os estudiosos acreditam que o povo de Nínive, eles mataram os pais de Jonas. Aí você imagina, irmãos, olha, imagine, é uma situação tão terrível, né? Mas imagine Deus nos mandar pregar para o assassino de nossos pais. Foi mais ou menos assim. E Jonas poderia muito bem ter falado: Deus, então muda o meu coração, porque eu não consigo fazer essa tarefa. Deus, tira de mim então esse ódio que eu tenho, me ajude a perdoar os meus inimigos. Mas em vez disso, sabe o que Jonas fez? Ele entrou num barco na direção contrária do que Deus havia mandado e ele se escondeu lá embaixo no barco. Só que, irmãos, Deus, Ele vê todas as coisas, não tem como se esconder dele. Eu me lembro, irmãos, que
no começo da minha caminhada, eu queria muito me esconder de Deus, porque eu vi o amor de Deus, eu senti a presença dele muitas vezes, eu já tinha entregado minha vida para Jesus, mas eu ainda tinha pecados no meu coração. O meu coração era sujo, era feio. Irmãos, muitas vezes eu pensava, se eu pudesse, eu iria para uma ilha bem deserta e lá Deus não me encontraria. Você já pensou alguma coisa assim, parecido com isso? Eu lembro de uma oração que Davi fez e ele orou assim: Senhor, ainda que eu coloque a minha cama no mais profundo abismo ou suba no mais alto céus, o Senhor vai estar lá de qualquer forma. Ainda que eu amontoe trevas sobre mim, ainda assim o Senhor será luz. Irmãos, não tem como a gente fugir de Deus, amém? É por isso que aquela passagem que eu li no começo não é para nos amedrontar, mas é para nos dar paz, porque Deus conhece o nosso coração e Ele continua nos amando, amém? A Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe que nós somos pó e mesmo assim Ele se compadece de nós, assim como um pai se compadece dos seus filhos. Então, irmãos, tudo que Deus queria de Jonas é que ele falasse: Deus, então tira de mim esse ódio, essa amargura, esse rancor, porque eu não tenho condições de pregar. Mas ele tentou fugir. E então os marinheiros daquele barco perceberam que veio uma forte tempestade e eles chegaram à conclusão de que Jonas era o culpado. Então lançaram ele no mar e Jonas então foi engolido por um grande peixe. E ele passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Irmão, se vocês lerem aí na sua casa o livro de Jonas, capítulo 1, capítulo 2, é um livro maravilhoso e você vai ver a oração que Jonas fez lá dentro da barriga do peixe. Irmãos, pense comigo, o peixe estava no fundo do mar. Jonas estava lá na escuridão, nas trevas, e mesmo assim Deus poupou a vida dele. Deus estava com ele ali, sabe, no último momento da vida dele. Deus ouviu o clamor. Aleluia! E aí então Deus fez com que aquele peixe vomitasse Jonas e cuspiu ele na praia. E ele pregou para aquela cidade uma mensagem de arrependimento. E em apenas um dia, ele percorreu toda a cidade. Os estudiosos acreditam que ele pregou correndo. E ele dizia: Deus vai castigar esse lugar se vocês não se arrependerem. Irmãos, sabe o que aconteceu? Toda aquela cidade se converteu, se arrependeram dos seus pecados, fizeram um jejum. Inclusive o rei daquela cidade, ele mandou até os animais jejuarem. Tamanho foi o pavor, o medo que eles ficaram de Deus e eles se arrependeram de suas maldades. E aí então a Bíblia conta que Jonas, ele subiu numa alta montanha porque ele queria ver a destruição daquela cidade. Ele imaginava que aquele povo não ia se arrepender porque era um povo mau, um povo cruel. Só que o fogo de Deus não caiu naquela cidade. Deus não castigou, porque Deus, ele prefere que o ímpio se arrependa, se converta dos seus caminhos. É o que diz a Bíblia. E aí então Jonas, ele acabou dormindo e estava um calor muito forte, sabe? E Deus fez com que uma árvore crescesse ao lado de Jonas e ela estava dando sombra para Jonas. E ele então estava confortável, esperando, aquela destruição que não aconteceu. Só que aí Deus, ele queria provar o coração de Jonas. E foi então que ele secou aquela árvore que estava perto dele. E Jonas começou a sentir o calor estava muito forte. E ele começou a murmurar, a reclamar. Sabe o que Deus falou com Jonas? Jonas, olha como é o seu coração, olha como você é mau. Você ficou mais preocupado com essa árvore que estava te dando um pouquinho de sombra do que com esse povo aí, que estava indo para o inferno. Eles estavam indo para ser condenados. E Jonas, você tem um coração muito mau. Irmãos, tudo que Deus faz, tudo que Deus revela é para a nossa transformação, não é para a nossa condenação, entendeu? Se Deus está revelando o seu pecado, se Deus está mostrando para você que é necessário uma mudança, é para o seu bem, amém? Então a última coisa que você vai fazer a partir de hoje é isso, você vai parar de tentar fugir de Deus porque isso é impossível. E você vai parar de tentar esconder de Deus aquilo que hoje tem te afligido, aquilo que tem te afastado de Deus, amém? Então, irmãos, eu já vou orar por vocês. Eu creio que hoje é um dia muito especial porque o Espírito Santo, ele está revelando o oculto do seu coração. Isso que Deus faz, irmãos. Quantas vezes Deus já usou pessoas para vir falar comigo de coisas que só eu e Deus sabíamos. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso. E Ele fez isso para me transformar, para mudar a minha vida, para me encorajar, para eu não focar nas circunstâncias e nem mesmo cair nas ciladas, nas tentações.
Ou seja, quando Deus revela o oculto do seu coração, é para que você não se esqueça das promessas e dos planos que Ele tem para você. Aleluia! Só para encerrar, eu me lembrei de uma passagem que está lá em João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Naquela passagem diz que Jesus ele decidiu ir para Galiléia. E ele então mandou chamar Filipe. E ele falou: Filipe, eu quero que você me siga. Filipe ficou tão empolgado, irmãos, que ele foi contar para um amigo dele. O amigo dele chamava Natanael. E ele falou: Natanael, você tem que ver. Eu encontrei aquele no qual Moisés falou sobre ele, os profetas do passado. Eu encontrei o Messias, o enviado de Deus, e ele me chamou para uma obra linda. E sabe o que aconteceu? Natanael na mesma hora falou: da onde que ele é? E ele falou: ele é de Nazaré. Irmãos, quando Filipe falou que Jesus era de Nazaré, Natanael duvidou na hora. E ele falou: o quê? Nazaré? Será que pode surgir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré é um cubículo, é minúsculo aquele lugar. É um lugar simples, não era um lugar muito rico, não tinha prosperidade, mas Jesus veio de lá, irmãos. E sabe o que aconteceu? À medida que eles continuaram conversando, Natanael se deparou de frente com Jesus. E sabe o que Jesus falou para ele? Natanael, eu vi quando você estava debaixo da figueira. E eu quero te dizer, você é um judeu de verdade. E você é muito sincero, viu? Irmãos, na hora, Natanael, ele falou: Senhor, quem te contou isso? Quem te falou isso? E Jesus falou: eu vi o que você estava fazendo lá. Irmãos, naquela hora, Natanael falou: Senhor, tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o Cristo. Irmãos, aquilo mexeu tanto comigo quando eu li a primeira vez, porque Jesus, ele viu aquele homem debaixo da figueira. E a figueira para o judeu é muito importante, porque é um lugar onde eles param muitas vezes para refletir, para orar. E Jesus percebeu que aquele homem era sincero. Sabe, tem muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora, e vocês são muito sinceros. Quando vocês não querem orar, vocês não oram. Quando não lê a Bíblia, não querem ler. Vocês muitas vezes têm questionamentos a respeito da sua própria fé, e Deus sabe disso. Deus sabe que você, por exemplo, é muito racional, você talvez não é uma pessoa de muita fé, mas Ele conhece o seu coração. E para Natanael, Jesus não repreendeu ele, pelo contrário, ele falou: olha, eu gostei de ver, você é muito sincero, você não quer ter uma fé cega, você quer acreditar para valer. Irmãos, Deus ama pessoas assim, pessoas que querem ter um encontro verdadeiro, se é para ter, pessoas que querem encontrar a verdade. Jesus, ele não tem problema com pessoas assim. Mas a única coisa que Ele espera de você, que Ele deseja que você faça, é que você abra o seu coração para Ele e rasgue o coração e fala: Senhor, eu sou essa pessoa. Eu sou assim, eu tenho falhas. Eu sei que tudo está exposto diante dos Seus olhos. Nada está encoberto. Mas, Senhor, eu te peço também, muda o meu coração. Faz uma obra aqui, porque eu não consigo perdoar o meu irmão. Eu tenho dificuldade de lidar com aquela pessoa, até mesmo com o pastor, até mesmo com o irmãozinho da igreja. Senhor, coloca amor no meu coração, amém? Irmãos, então a partir de hoje, você vai me prometer que quando você cair em tentação, quando você pecar, porque a questão não é se você vai pecar ou não, você vai pecar, a questão é, quando você pecar, o que você vai fazer? Você vai ser como Pedro, que quando Pedro ele negou Jesus, ele não saiu da presença do Senhor, ele ficou ali perto. E Jesus olhou para ele e Pedro se arrependeu amargamente. Mas ao contrário, Judas, quando ele pecou, o que ele fez? Ele não suportou o peso da culpa, ele não quis se arrepender. E ele foi lá e acabou com a sua própria vida. Então, irmãos, quando nós pecarmos, quando você pecar, eu quero que você fale com Deus abertamente. A partir de hoje, não tente mais fugir. Fale assim: Senhor, perdoa os meus pecados, eu sou isso aqui mesmo que o Senhor está vendo, mas eu creio que o Senhor tem uma obra na minha vida e que o Senhor me ama. Glória a Deus! Então eu vou te pedir uma coisa, escreva aqui nos comentários: eu sei que Deus me ama. Olhe, ou então escreva assim: Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a acompanharem esta mensagem de hoje, tá bom? Eu já ungi minhas mãos com o óleo da unção, eu quero orar por você. Você vai abrir o seu coração agora, em nome de Jesus, e no final da oração, não saia daqui. Eu quero que você compartilhe, por favor. Envie aqui, clique no botão compartilhar, selecione o WhatsApp, envie para seus amigos no WhatsApp. Isso vai
transformar a vida de muita gente, eu tenho certeza disso, tá bom? Vamos orar, feche os seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta palavra abençoada. Ó meu Deus, como é bom estar na Tua presença. Eu te agradeço por mais um dia de vida, eu te agradeço porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a Sua fidelidade, ó Pai, grande é o Seu amor, a Sua bondade. Mas, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, nós não somos quem gostaríamos de ser. Nós não somos os filhos que o Senhor deseja que sejamos. Mas, ó Deus, estamos aqui, Pai, arrependidos, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Quantos aqui, ó Deus, entenderam a mensagem de hoje? Não é para termos medo, mas é para abrirmos o coração com sinceridade. Não é para termos medo, mas é para entrarmos no descanso, crendo que o Senhor já nos perdoou em Cristo Jesus, crendo que o sangue dele nos lavou e nos redimiu da condenação do inferno. Ó Jesus, obrigado, porque se não for o Senhor, nós não podemos ser salvos. É só a Tua graça que nos salva, Senhor. Deus, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher. Eu te peço, Senhor, toca no coração deles, Pai. Tira esse coração de pedra, esse coração incrédulo, perverso, e troca, Senhor, por um coração de carne, um coração disposto a obedecer, um coração que ama e perdoa até mesmo os seus inimigos. Jesus, nos dá um coração igual ao Teu. Nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos prejudicaram. Oh Deus, só o Senhor pode fazer isso. Só o poder do Espírito Santo. Só o Senhor sabe o que nós realmente estamos passando. E nós sabemos que não dá para esconder de Ti. Mas agora, meu Pai, nós estamos abrindo o coração. E nunca mais nós vamos fugir de Ti. Nós vamos fugir da Tua presença, porque isso é impossível. Pai, em nome de Jesus, derrama cura emocional, cura física. Eu não estou perto dessa pessoa, eu não estou fisicamente perto, mas eu creio que uma palavra basta, Senhor. E nesse momento, Pai, eu te peço, cura os Teus filhos, liberta cada um deles, tira das dívidas, tira do pecado, de relacionamentos abusivos. Senhor, meu Deus e meu Pai, faça uma obra de transformação na nossa vida. Eu creio que nesse momento a unção do Espírito Santo repousa sobre nós. Eu estendo as minhas mãos, ó Deus, eu te peço, tira toda opressão, toda tristeza. Eu repreendo agora todo espírito de morte, todo espírito maligno contra a vida dessa pessoa, desta família. Essa opressão dentro de casa que faz a pessoa querer vender a casa, querer sair daquele lugar o mais rápido possível. Eu repreendo esse demônio em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, acampa os Teus anjos ao redor dessa casa. Deus, que seja um lugar de adoração, um lugar de oração, e não um lugar de opressão, de xingamentos, de discussões. Transforma a nossa vida, Senhor, a nossa família. Abra os olhos, ó Deus, daqueles que ainda não Te conhecem, daqueles que estão perdidos, cegos espiritualmente. Deus, coloca dentro de nós um amor profundo, que sejamos verdadeiros seguidores de Cristo. Em nome de Jesus que eu oro, eu já Te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e eu creio que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas e através de nós. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.